Olá pessoal, aluno do quarto ano. Hoje na nossa aula de Geografia nós vamos estudar a origem da diversidade do Brasil, ou seja, quais foram as etnias, quais foram os povos que ajudaram a formar a população brasileira. Nós vamos começar pelos indígenas, que eram os povos que já habitavam o Brasil com a chegada dos portugueses. Então, nesse período, havia aqui no Brasil cerca de 5 milhões de indígenas. Hoje, atualmente, são mais de 800 mil. Por quê? Os indígenas, a maioria, foram dizimados pelo processo de colonização portuguesa. Dos indígenas, nós herdamos várias coisas, vários costumes. E esses povos nativos, seu modo de vida, era bem diferente do que foram impostos pelos colonizadores portugueses, não é? Então nós temos aí o modo de vestir. Os índios viviam nus, corpos pintados, o modo de vida de caça, de pesca. A religião era politeísta. Então toda essa cultura, todo esse modo de vida foi modificado com esse processo da ação dos portugueses. Mas os indígenas ainda hoje lutam para adquirir, para que seus direitos sejam respeitados na sociedade brasileira. Outros povos que também contribuíram foram os próprios colonizadores, que quando chegaram aqui também trouxeram algumas das suas culturas, que enriqueceram também o nosso modo de viver, de vestir. E ainda hoje nós herdamos muitas coisas dos portugueses, inclusive o nosso idioma, a religião católica que foi imposta de um modo brutal aos indígenas e que nós com o tempo herdamos. A culinária, as festas, as danças, quadrilha, festas juninas, boi-bumbá, foguetes, tudo nós herdamos. Essa parte cultural aí nós herdamos dos portugueses. E os portugueses, os colonizadores, usaram de bastante violência, para poder impor todo esse modo de vida deles. E também o maior objetivo dos colonizadores portugueses era explorar as riquezas da terra conquistada, no caso o Brasil, certo? Então também os portugueses contribuíram para a formação da diversidade do Brasil. Nós temos também os africanos, que foram trazidos também pelos colonizadores portugueses para serem escravos no Brasil, para trabalhar de modo pesado em muitas atividades. Já vinham de um país muito distante, a África, sofriam já todo tipo de maltrato desde quando eram colocados nos navios, que eram chamados de navios negreiros. E depois de muito tempo, quando chegavam aqui, eles eram vendidos, ocorria o tráfico de escravos. E eles trabalhavam duramente, eram maltratados nas lavouras, na pecuária, na agricultura. E também alguns eram destinados a serviços domésticos, certo? Então, os africanos também deixaram uma grande herança para a nossa diversidade, para a nossa população. A culinária, no caso, acarajé, vatapá, feijoada, vários tipos de comida nós herdamos dos africanos. O batuque, o samba, o berimbau, a capoeira, e uma religião também que existe no Brasil, que é o candomblé. Então, os africanos também deixaram aí a sua contribuição, e também foram povos massacrados. E ainda hoje há, infelizmente, o preconceito racial contra os nossos descendentes afro, os afrodescendentes. Então, esses três povos foram muito importantes para a formação da diversidade do Brasil. E entre 1884 e 1939, nós tivemos também a vinda de muitos imigrantes para o Brasil, fugindo de seus países devido à guerra, devido à fome, certo?
Então, muitos deles vieram para cá, como os espanhóis, os alemães, os italianos, os poloneses, né? E a maioria deles ficaram concentrados na região sudeste e principalmente na região sul, certo? Entre as heranças culturais também, dos indígenas, eu posso citar que nós herdamos o costume de a questão também da culinária, eu não sei se eu citei, a questão da comida, de comer com a mandioca, com milho, a farinha, uso de plantas medicinais também nós herdamos dos indígenas, e também as crenças, né, em várias lendas, Saci Pererê, Curupira, Vitória Régia, a lenda da mandioca. Então também nós herdamos isso aí também dos indígenas, a questão das crenças em lendas, né, e o uso dessas plantas medicinais. Então, o nosso povo é bastante miscigenado, é feito de mistura de raças, né, o nosso país. Então, esse foi o nosso assunto, espero que vocês tenham compreendido, né, a formação da população brasileira, a origem dessa diversidade que nós temos no nosso país, certo? Um beijão, eu vou deixar para vocês uma atividade no livro didático e até a próxima aula. Tchau!